7 anos e hoje eu estou aqui junto com o Paulo, o nosso pastor aqui da igreja. E a gente vai falar hoje sobre um assunto muito polêmico, muito difícil, desafiador, e eu espero que você goste. Olá pessoal, eu sou Paulo, eu sou um filho amado de Deus, eu estou pastor aqui na Congregação Batista de Leme, e realmente a gente tem buscado tratar de alguns assuntos que bem pertinentes, né, à nossa época, à nossa sociedade. Eu penso que nem é só um assunto cristão e o assunto que nós vamos tratar. Todos os assuntos que a gente quer tratar são assuntos que acontecem aí em toda a sociedade. Mas o assunto de hoje, ele é um assunto que na verdade foi motivado, inclusive por perguntas de gente da igreja, né? Pastor, e aí? Pode, não pode? E nós dissemos, olha, nós vamos responder a essas perguntas. Então, nós estamos aqui para falar do que, Carol? De tatuagem. A gente quer saber se a tatuagem combina com o cristianismo, combina com a gente que somos evangélicos, e se a Bíblia fala alguma coisa sobre isso. Sobre tatuagem. E aí, você sabe alguma coisa sobre tatuagem? Eu sei que é tatuagem. Que é um desenho. Sei que é um É um desenho. desenho que é feito na pele, né? Legal, mas o que você acha? Como que é? Você vai me perguntar? Você quer? O que é? Como que vai ser? Eu vou falar pra você com base no que eu ouço das pessoas e com base no que eu conheço. Entendi. A tatuagem já é um pecado. É um pecado. É isso que eu quero saber também, se é um pecado. Peraí, eu não entendi. Você está me afirmando tatuagem é um pecado? Sim. Ou você está perguntando, tatuagem é um pecado? Eu quero falar pra você que tatuagem é um pecado e que você me convence se ela é ou não. Ah, tá. Não, se você acha que ela é, o porquê, e se você acha que não é, o porquê. Tá bom. Mas você está afirmando Mas que eu é? tô falando que é. Está afirmando que é. Pra Beleza. mim é um pecado. Beleza. Então vamos lá. E aí? Isso já foi uma pergunta? Você quer que eu te convença? Já? Sim, tatuagem é um pecado. Carol, é o seguinte. O que a Bíblia ensina sobre tatuagem? Eu costumo dizer o seguinte. É muito fácil ou muito tranquilo a gente conversar sobre algumas coisas na igreja e perguntar assim, o que você acha sobre isso? Sim. É legal essa sua postura, eu acho que é pecado, né? Por quê? O Espírito Santo de Deus, ele convence as pessoas de acordo, cada um, com o que ele quer convencer. Sim. Agora, interessante é que na Bíblia tem um único versículo específico sobre tatuagem. Na Bíblia fala? Na Bíblia fala sobre tatuagem, né? A Bíblia vai dizer assim, lá em Levítico, capítulo 18, verso 28, diz assim: não façam cortes no seu corpo por causa dos mortos, e também não façam tatuagem em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Então Deus está dizendo para o povo dele ali, não faça corte no seu corpo e também não faça tatuagem em você mesmo. É Deus falando. Aí alguém pode dizer assim, mas isso aqui está em Levítico, está lá no Antigo Testamento. E aí realmente, vamos pegar isso aqui e a gente vai entender assim, Deus está te conduzindo o povo, né, tirando o povo do Egito. Lá no Egito tinha essas questões da tatuagem, né, das marcas no corpo. Depois eles saem do Egito, eles vão para a terra prometida, e lá na terra prometida, aquela terra não era uma terra deserta, era terra que já vivia gente, já tinha povos lá. E naqueles povos que tinham lá, eles tinham vários costumes. E dentre dos costumes que eles tinham, era o costume também de se tatuar, de marcar o corpo, e geralmente eles faziam isso em lembrança, alguma coisa dedicada aos mortos, né? Então vamos dizer assim, que a tatuagem ali tinha a ver com religiosidade, tá? Sempre que a gente vai para a Bíblia, tudo, a gente tem que entender que tudo que a gente está fazendo é uma expressão de religiosidade. Então,
tem um versículo, tá bom? Que fala de tatuagem. Mas a Bíblia, ela trata de princípios. Sim. E dentro dos princípios que a Bíblia trata, então, particularmente, eu acho assim, que o princípio tatuagem, eu acho que não é tão importante assim, tá? Deus não trata desse assunto específico, mas ele trata do princípio do corpo. Ele fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ele fala que o nosso corpo tem que ser mantido limpo, ele fala que o nosso corpo tem que ser apresentável a Deus. Nós vamos prestar conta de tudo que nós fizemos por meio do nosso corpo enquanto nós vivemos, né? Então, quando a gente fala de princípios, então esse assunto tatuagem, eu acho que ele fica mais grave do que pode ou não pode, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia não diz, né? Por quê? Porque aí nós temos que fazer teologia sobre isso, e aí então fica show de bola. Então, com base no que você me disse, você está querendo me falar que o nosso corpo é um templo. Nosso corpo é um templo, nosso corpo é o lugar, né? O que é um templo? Então, se foi pela religiosidade, dá a entender que o templo é um lugar santo. Isso, na verdade, hoje, quando a gente fala de templo, né? Nós estamos falando de um lugar cultico, de um lugar onde as pessoas se reúnem para um culto. Sim. E alguns, né? O templo é tão santo, né? Que ele não pode pisar no palquinho, o palquinho chama altar, né? E dá aqueles nomes assim. Quando a Bíblia está dizendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ele extrapola essa ideia, tá? Primeiro, porque o templo que nós temos aqui, ele é um templo de parede, tem tijolo, né? E Deus tem uma fala joia para esse lugar aqui. Qual é a fala que ele tem para esse lugar? Eu não moro aqui. Deus não mora aqui. Ah, mas aqui não é a casa de Deus? Não, aqui é um templo religioso, né? Mas não é a casa de Deus. Deus, nós vimos aqui, tá? E quando a gente se reúne aqui em 2 ou 3, ou seja, numa multidão, então Deus, ele se faz presente, mas ele se faz presente entre nós, não por causa desse lugar. Porque se nós reunirmos 2 ou 3 debaixo de uma árvore, debaixo de um coqueiro, ele vai estar também. Agora, onde é o lugar que Deus realmente mora? Dentro de mim. É dentro do meu corpo, tá? Então no meu corpo ele habita, ele mora. Então o meu corpo é templo. Templo é o lugar onde Deus habita, onde Deus mora. Entendeu? Então Deus mora em mim. Deus mora em mim. Né? Não sei, ele mora em você? Ele mora. Ah, mora. Por que ele mora em você? Porque ele mora dentro de mim. Mas como assim? Ele chegou, meteu o pé na porta, entrou, foi assim? Como que ele fez? Acho que ele bateu na porta. Ele bateu na porta. E eu deixei ele entrar. E ele deixou entrar, né? Mas você teve que fazer o quê? Tive que ouvir. Ouvir a voz dele, né? Abrir a porta. Isso é legal. Por isso que Deus mora, né, em nós. Porque nós ouvimos ele, ele entra e mora em nós. Então, já que ele mora na gente, dentro de nós, o que tem por fora do nosso corpo? A gente falou de tatuagem, mas as pessoas reclamam de furar a orelha, reclamam de piercing. Isso. Então isso interfere? Sim, então, aquilo que Deus falou, né? Não faça marcas no seu corpo. E assim, Carol, é muito interessante isso, porque eu particularmente, eu vejo religiosidade em tudo, tá? Não religiosidade no sentido de ser religioso, deixa eu trocar o termo. Eu vejo espiritualidade em tudo. Então tudo que a gente faz por meio do nosso corpo, até porque até o próprio Deus falou isso, né? Então a Bíblia diz assim, olha, o Paulo fala assim, não pega o seu corpo e una a uma prostituta, porque se você fizer isso, você está se tornando um com ela, né? O Paulo fala assim, no casamento, o seu corpo não é seu, é do seu marido. O meu corpo não é meu, é da minha esposa. E eu não posso pegar o corpo que não me pertence, mas pertence à minha esposa, e dar para outra mulher. E a mulher não pode pegar o corpo dela, que é do marido, e dar para um outro homem. Ela não pode fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Tal é o princípio dentro dessa questão do corpo.
A outra questão, quando a gente fala de marcas no corpo, e a gente volta para essa expressão da religiosidade, e você citou algo legal, do brinco. O brinco na mulher, ela é um adorno, né? É o enfeite, é algo para dar aquele tchan, né? Realçar a beleza da feminina, a beleza da mulher. Mas para o homem, lá na Bíblia, o furo na orelha tinha um significado todo diferente. Por quê? O cara que tinha furo na orelha, aquele cara, ele estava dizendo que ele era escravo de uma outra pessoa. Então, quando alguém visse um homem com furo na orelha, usando um brinco, né, o brinco era a marca de que aquele cara era escravo de alguém, né? E assim, era um escravo permanente. Por quê? Porque tinha um escravo em que ele ia, tinha o tempo da escravatura, que ele ficava ali escravo. Nesse tempo ele não podia ser marcado, não podia ser nada. Mas se passado esse tempo, ele entendia que ele queria continuar sendo escravo para toda a vida, aí ele não tinha a opção de falar assim, agora eu não quero ser escravo. Ele tinha que continuar sendo escravo para o resto da vida, e essa decisão era uma decisão voluntária. Ele que queria, ele que escolhia ser escravo. Então, quando o cara chegava nessa situação, o dono dele levava ele em público, diante da cidade, no umbral lá da porta, do portão da cidade, pegava um negócio, batia na orelha dele, furava. Então ali era todo um ritual, saía sangue, furava a orelha, aquilo ficava aberto, e aí todo mundo sabia que aquele cara era um escravo. Então alguém pode dizer hoje assim, mas nada a ver, né? É o que a gente mais escuta, nada a ver. E aí na igreja o cara fala, nada a ver, nada a ver. Só que tem uma questão do nada a ver. Eu uso, eu faço, eu me tatuo, eu me furo, porque todo mundo faz. Interessante que Cristo não nos chamou para ser igual a todo mundo. Cristo nos chamou para andarmos em novidade de vida, ao contrário do todo mundo, né? Então o convite dele é vem do jeito que você está, mas deixa que ele te transforme. Agora, quando eu venho para Cristo, aí depois que eu já estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, eu falo assim, mas todo mundo faz, deixa eu fazer também. Todo mundo fura orelha, eu vou furar também. Todo mundo tatua, eu vou tatuar também. Então, nós somos chamados para andar na contramão, né, na contracultura, e aí nós não estamos entendendo o nosso papel, e a gente vai lá e se insere na cultura que nós deveríamos ser contra. Entendi. Pastor, tem que falar menos para eu poder pegar. Tô brincando, deixa eu pensar. Você falou da tatuagem. Sim. Mas assim, a tatuagem ela também às vezes é usada como um adorno. Como adorno. Como adorno. Uhum. Que é no caso decoração, sim, visual, essas coisas assim. Uhum. Então. E aí, como adorno pode? Não, porque se for para ser assim, muitas outras coisas que a gente faz também não vai poder. Quais, por exemplo? Tipo assim, a mulher usar maquiagem, fazer as unhas, essas coisas que são usadas para. Mas a tatuagem é uma coisa que fica para sempre marcada. Uhum. Por exemplo, a mulher faz algumas coisas, né? Que ficam. Então, é interessante que o apóstolo Pedro ele vai falar da mulher. E aí ele fala assim, olha, o apóstolo Pedro falando para a mulher, ele fala assim, olha, que o enfeite de vocês não seja, não é que ele está proibindo, ele falou que não seja só o frisado do cabelo, não seja só, né, naquela época eu acho que não tinha batom, mas se tivesse, ele dizia, não seja só o batom, não seja só o brinco, não seja só o esmalte, né, que o enfeite de vocês seja o coração de vocês, tá? Esse é o que o Pedro vai falar. Mas, como você disse, uma coisa, Carol, a mulher, ela se maquia, tá? Ela tem lá a maquiagem, passa o esmalte, tá?
vamos dizer que o esmalte durou muito. Eu não sou mulher, não uso esmalte, mas quanto tempo dura um esmalte na mão da mulher? Uma semana no máximo. Uma semana no máximo. Então não é uma marca para sempre, né? A mulher, quando ela passa um esmalte, ela não pensa, eu vou fazer esse esmalte aqui, porque esse esmalte aqui lembra o meu cachorrinho. Ela faz isso? Eu vou passar esse esmalte aqui, porque esse aqui é do meu filho que morreu. Não. Então, agora, e a tatuagem? Geralmente, quando a pessoa faz uma tatuagem, ainda que ela fala que é um adorno, geralmente essa tatuagem vai lembrar o quê? Tem um significado. Tem um significado. O amor da minha vida, ou a paixão que, sei lá, que eu tive, ou... Uma que está na moda ou é assinatura ou está escrito mãe e pai, alguma coisa. Isso, mãe, pai, mãe e pai que morreu, né? Alguém que, por mais importante que seja. Então, aí tem um aspecto, e a gente volta naquele texto que nós lemos, tá? Quando Deus fala, olha, não façam marca no corpo de vocês por causa dos mortos. Sim. Tá? Mas era meu ente querido. Queridão, Deus falou, não faça marca no corpo de vocês por causa de gente que morreu. E se eu quiser fazer enquanto a pessoa estiver viva? Então, só que essa pessoa não vai morrer? Vai. Então, de qualquer forma, é para você fazer marca por causa de alguém? Não é para fazer marca por causa de alguém. Aí você fala assim, mas eu vou fazer por decoração. Beleza. Então, vamos lá. Quanto tempo eu demoro para enjoar de uma decoração? Pouco. Cai de moda. Sim. E aí, quanto tempo eu pretendo viver? Muito. Então eu faço algo decorativo que eu enjoo em pouco tempo, mas eu vou viver muito tempo. E aí eu começo a ficar de que jeito com aquele negócio lá? Decepcionado? Magoado, decepcionado, né? Outra questão, geralmente eu faço uma tatuagem enquanto eu sou novo. Sim. Minha pele está lisa. E aí depois eu envelheço. Maracujá. Vira um maracujá. Feio. E aquele desenho fica feio. Um desenho que é moda hoje, quanto tempo ele vai continuar sendo moda? Pouco tempo. Porque um cara hoje, aí tatuado, que tem um desenho, sei lá, que na época que ele fez, era um super desenho, super descolado, o cara tatuador top. Sim. Só que hoje ele tá velho, já passou 30 anos, o cara tá parecendo um maracujá, aquele desenho não tem nada a ver, as pessoas olham para aquilo e falam, meu Deus do céu, que cara besta. Né? Sim. Então, bom, mas eu vou falar pouco, eu tinha mais uns negócios para falar, mas eu falo depois, entendeu? Mas a gente precisa tomar cuidado com isso, tá? A questão, de princípios, tudo, não é só pode, não pode, é pecado, não é pecado. Não, a questão é põe na balança. Se vale a pena, se não vale. Vale a pena, não vale a pena? E aí tem um outro porém, né? Esse balança, corpo, templo, Deus, morada nossa, entendeu? Que entra aquele negócio que tudo que a gente for fazer seja para a glória de Deus. Aí Isso. se eu for fazer uma tatuagem, mesmo se eu quiser escrever Deus, então, se eu quiser escrever Deus no meu braço. Então, mesmo que eu quiser escrever Deus, a questão é, por que eu escreveria Deus? Para lembrar de Deus. Mas é para eu lembrar de Deus escrevendo Deus? Não. Não, o salmista falou, o salmista escreveu assim, fiz uma tatuagem no meu braço para não pecar contra ti. Foi assim que ele disse? Não. Onde que ele falou o que ele fez? Escondi a tua palavra no meu coração. Ele não fez tatuagem, né? Ele não fez uma marca, ele não fez não, ele escondeu no coração dele, ele leu, ele entendeu, ele meditou, né? Então tem essa questão, quer comais, quer bebais, quer façais tudo, quer façais qualquer coisa quer faça maquiagem,
faça tatuagem, use um brinco, faça tudo para a glória de Deus. É interessante, você falou agora, eu lembrei de algo que eu estava assistindo no Home Health esses dias. Uma moça que agora ela está aí na casa dos 35 mais ou menos, né? E só que ela foi adolescente. E como adolescente, ela tinha esse negócio, eu tatuo, eu faço isso, e ponho piercing, e ela fez tudo isso. Só que agora ela envelheceu. Naquela época ela morava na casa dos pais, naquela época os pais pagavam a conta, só que agora ela envelheceu, ela casou, ela tem filhos, ela trabalha, ela é uma empresária, e o que ela descobriu? Que mesmo, ela é americana, mesmo numa cultura, vamos dizer assim, de tolerância, ela descobriu que ela está perdendo cliente, ela está perdendo negócios, ela está perdendo, por quê? Porque as pessoas chegam no estabelecimento dela, olham para ela, vê a tatuagem e vê a orelha dela furada com um alargadorzão desse tamanho. E aí o que ela fez? Ela está passando por cirurgias plásticas para corrigir a orelha, e aí aquela parte da orelha que ficou pendurada assim, não tem conserto mais, então a médica teve que cortar aquele pedaço, refazer a orelha dela, né? E fazer tipo uma raspagem com laser para tirar as tatuagens, tá? Então, Carol, eu penso que Deus nos ama de tal maneira que Ele falou, cara, por que você vai passar por tudo isso? É melhor não fazer, né? A outra questão, por exemplo, nós precisamos uns dos outros, né? E eu preciso trabalhar, eu preciso estar inserido no mercado de trabalho. Mas eu vou ser empresário. Mesmo sendo empresário, eu vou precisar estar no mercado, eu preciso vender, eu preciso me relacionar com pessoas. Será que a minha tatuagem, ela não vai ser inibidora para os meus negócios? Será que as pessoas vão olhar para mim e não vão se afastar de mim por conta daquilo? Então a questão é, onde que eu vou fazer tatuagem? Lá em Americana, eu conheci um cara que era um absurdo, moleque, ele devia ter, naquela época, né, devia ter uns 18 anos, vamos dizer que hoje ele deve ter o quê? 18, hoje deve estar aí na casa dos 30 e pouco. Só que naquela época, ele fez um ponto de interrogação assim, ó, no meio da cara, assim. Então, quer dizer, aí vocês dão risada, né? Ele estava bêbado? Não sei. Então, vocês olham agora, vocês já dão risada. E olha aqui, ó, tem 17, tem 17. Então, imagina agora eu, cinquentão, esse cara chega pra mim e vem procurar trabalho. Eu olho pra cara desse tonto que deve ter quase 40 agora, com esse ponto de interrogação na testa. Realmente impossível. Realmente eu vou falar, cara, vai se catar, entendeu? Tá com cara de ué. Então, imagina esse cara, que arrependimento esse cara não tem de passar por uma situação dessa. Mas deixa eu parar. Quer que eu continue? Continua, tem mais que falar. Eu conheço um cara também que ele tem um escorpião no metade do rosto. E a gente somos muito visuais, né? Então, sim. Se eu vejo uma pessoa com uma tatuagem, eu vou querer saber o porquê. Aí vai entrar a questão da confiança, todas essas coisas aí. Confiança. Eu vou automaticamente julgar pela aparência. Né? Nós julgamos pela aparência. Pode ser que a pessoa, né? Ela é gente boa, é óbvio. Que nem esse cara que eu tô falando, eu não conhecia ele. Ele era uma figura marcante na cidade, porque era o único cara que andava na cidade com ponto de interrogação na testa. Né? Então todo mundo via o cara, sabia dessa situação. Mas a gente não, assim, se o cara era de boa índole, se era honesto, se não era, não sei. Não tem a menor noção sobre isso. Mas essa impressão é a que fica. A outra questão que eu acho que a gente tem que pensar muito sério quando a gente vai fazer uma marca, sendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, se o nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós não somos de nós mesmos, primeiro, então eu tenho que perguntar para o dono do meu corpo: o que eu estou fazendo glorifica
o dono do meu corpo? Né? A minha tatuagem vai glorificar Jesus? Quando alguém olhar para minha tatuagem, vai falar assim, cara, Jesus é mesmo na vida desse cara. Ou será que a pessoa vai olhar para mim e vai falar assim, cara, nada a ver. Então, essa é a primeira, é uma das coisas. A outra questão é, aquilo que eu vou desenhar no meu corpo, será que é santo? Né? Será que é usado para a glória de Deus aquilo lá? E a outra questão é, será que é legal? Não legal no sentido de ser legal, joia, assim, top. Legal no sentido de ser da lei, né? Será que eu não vou ter, por exemplo, será que eu vou desenhar lá dos nazistas, lá, aquela cruz nazista? A folha da maconha. Maconha. Comum hoje em dia. Né? Desenhar dedo, né? Apontando assim de uma forma induzindo o outro ao palavrão. Então, o que eu vou desenhar? Né? Por exemplo, a Bíblia fala, não, eu vou desenhar um dragão. Aí a Bíblia fala assim, encha a sua cabeça do que é bom, do que é agradável, do que é louvável, do que é de boa fama, do que tem louvor. Aí eu vou desenhar um dragão, um símbolo, sei lá, o que será mesmo que isso está glorificando a Deus? Tá? Então, essas perguntas, essas questões, eu tenho que fazer, pensar muito bem antes de eu fazer isso. Pensar para tudo. Pensar para tudo. Né? Nós somos seres que pensam. Né? Por isso que nos identifica como seres à imagem e à semelhança de Deus. Então, no individual de cada pessoa que está lá do outro lado, aí ela deduz, com base nisso, se é certo ou se não é certo. Então, ó, a pessoa que está aí do outro lado, você, tá bom? Que está nos assistindo, ou vai nos assistir. Eu diria para você o seguinte, então pensa nisso. Pensa, primeiro, aquilo que você vai tatuar, pensa se vai realmente glorificar a Deus. Pensa se aquilo que você vai tatuar, de repente aquela homenagem que você vai fazer para o seu pai que morreu, para o seu irmão que foi assassinado. Cara, Deus está falando, olha, não faça marca no seu corpo por mortos. Então, evita isso. Eu vou fazer uma marca por causa do meu filho. Meu filho é tudo de bom, tudo de precioso para mim. Cara, a Bíblia diz, não coloque outro Deus no seu coração. Só Deus é o único no seu coração. Agora, se você fala assim, não, eu quero fazer, eu entendi isso aí, e vou fazer assim mesmo, então, a questão é, primeiro entenda o seguinte, se você é um cristão, se você já entregou a sua vida para Jesus, então você entenda que você foi comprado, tá bom? Jesus comprou você, e você foi comprado por um alto preço, quer dizer, o Jesus pagou muito caro por você, então você é dele, você não é seu. Então, se você não é seu, você é de Jesus, Jesus te comprou com alto preço, então glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Olha como que é interessante essa questão do corpo. Deus não fala assim, me glorifique com a sua alma, me glorifique com o seu espírito, me glorifique com o seu pensamento. Deus fala, me glorifique com o seu corpo. É com o seu corpo que você vai glorificar a Deus. Tá? Então esse negócio, porque o que importa é o espírito, o que importa é a alma. Um monte de gente besta fala isso. Querido, a Bíblia fala, não, é o corpo. Então, você glorifica a Deus com o seu corpo. Então, o que você tem que se perguntar? Qual a pergunta que você tem que fazer? A pergunta é, quando eu vou fazer essa tatuagem, isso vai glorificar a Deus? Qual é a mensagem que eu vou transmitir com essa tatuagem? Porque, queridos, a Carol falou que nós somos visuais, mas nós somos comunicáveis.
E nós nos comunicamos o tempo todo, tá bom? Então qual é a mensagem que eu vou dar? E aí, se você entender, não, eu vou glorificar Deus com o meu corpo, eu entendo que não tem nada a ver, e eu vou fazer assim mesmo, Deus me liberou, e tá, então, uma dica para você, evita fazer qualquer tipo de símbolo, qualquer tipo de desenho que vai comprometer ou afetar o seu testemunho cristão. Você vai falar de Jesus, vai anunciar Jesus e de repente a pessoa olha para você e a pessoa vê aquilo e fala, cara, isso não tem nada a ver com Jesus. E o seu testemunho é anulado por conta de um desenho que você está. A outra questão que você deve levar em consideração é o seguinte. Você pode chegar para mim e falar assim, cara, mas a Bíblia está dizendo assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Certo? Posso. E eu vou falar, yes, pode mesmo. E aí eu vou falar para você, mas tudo que você pode, convém? Não. É porque você pode, então você vai fazer? Agora, você pode todas as coisas, então você sair aí metendo os pés pelas mãos? O mesmo texto que diz, eu posso todas as coisas, diz assim, ó, eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas que eu posso convém que eu faça. Nem todas as coisas que eu posso fazer, não é porque eu posso fazer que eu vou me deixar dominar por elas, tá bom? Então, se você vai ter que viver a sua vida com essa tatuagem que você vai fazer, e aí, querido, você vai viver com essa tatuagem até você morrer. Então, qual é a dica para isso? Não é pode ou não pode. Não é eu falar para você, você pode ou não pode. A questão é você entender o seguinte. Vai valer a pena? Vai compensar? Convém que eu faça? Então, você é livre para fazer, mas também você é livre para fazer escolhas. Agora, você é responsável pelas suas escolhas. Beleza? Beleza. Mais alguma pergunta? Só isso. Só isso? Já deu para entender. Já deu para entender? Já deu pra entender. Então deixa eu falar mais uma coisa. Posso falar? Agora para terminar. Querido, vamos dizer que você já fez uma tatuagem. E você fez uma tatuagem que lá na sua juventude, na sua adolescência, né, o cara que fez o ponto de interrogação na testa aí, e agora você conheceu Jesus, você se conectou com Jesus, e aí o Espírito Santo de Deus vem, toca no seu coração e fala assim, cara, essa tatuagem aí é uma pisada na bola, hein? Essa tatuagem aí, ó, não glorifica nada. Então, querido, eu quero dizer para você o seguinte, Deus perdoa. Se você entendeu que você se marcou, se cortou, inclusive fez isso por alguém que morreu, a palavra de Deus diz para você o seguinte, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e é justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, querido, se você já fez a sua tatuagem, se você já está marcado, mas se o Espírito Santo tem convencido você, confesse seu pecado. Confesse para Jesus, porque Deus perdoa todo aquele que se arrepende. Deus não rejeita um coração arrependido, tá bom? O que vai acontecer? Sua tatuagem vai sumir? Não. Se você fez, você vai ficar com um ponto de interrogação para o resto da vida. Se você fez uma tatuagem desonrosa, ela vai continuar para o resto da vida. Mas o que vai acontecer? Você vai ser perdoado. Você vai entender que agora arrependido, você vai poder dormir tranquilo, dormir descansado, sabendo que Deus te perdoou
E também, queridos, sabendo que Deus não vai cobrar de você isso na eternidade, o dia que você tiver que prestar conta de tudo o que você fez, de bom ou de ruim, por meio do seu corpo. Que Deus te abençoe. Então, se você gostou do vídeo, se você gostou do nosso comentário, se você concorda ou não, se você quer deixar alguma experiência, não vou falar isso. O que eu falo? Comentário. Se você quiser deixar um comentário, curte, compartilha. Obrigada. Pessoal, nós não temos toda a verdade, tá bom? Nós conhecemos Jesus, que é a verdade. E nós respondemos com base naquilo que nós entendemos ser a verdade. É por isso que nós não dizemos para você faça ou não faça, seja responsável se você fizer, tá bom? Mas estamos abertos à comunicação, estamos abertos ao diálogo. Se você se propor a ser honroso, você pode até discutir, pode até discordar de nós, nós estamos aqui abertos para isso. E a ideia é o seguinte, eu quero fazer um convite para você, como pastor dessa comunidade. Nós não nos escandalizamos com nada, tá? E se você tem tatuagem, querido, aqui você pode vir tatuado do jeito que você quiser, nós não vamos discriminar você, nós não vamos rechaçar você, você não vai ficar aos cantos, tá bom? Venha como você está, venha tatuado, venha marcado, venha com piercing, venha com a orelha furada, vem do jeito que você quiser, porque nós queremos que você entenda o seguinte: você é um filho amado de Deus. Que Deus te abençoe. Beijo no seu coração.